As 20 profecias que faltam para se cumprir. Primeira profecia: a grande apostasia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos e Mateus 24:12. E irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e 2 Tessalonicenses 2:1-3. Segunda profecia: sexto selo, grande terremoto. Envi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, e Apocalipse 6:12. Terceira profecia: o selo de Deus sobre sua igreja. Envi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel, e Apocalipse 7:2-4. Quarta profecia: surgimento do Anticristo. E então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, e Apocalipse 13:3-6. Quinta profecia: a aliança do norte. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, e Apocalipse 9:13-15. Sexta profecia: o reino do mundo se torna do Senhor. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e Apocalipse 11:15. Sétima profecia: a vinda do Senhor Jesus. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e 1 Coríntios 15:51-53. Oitava profecia: a ressurreição dos santos e o tribunal de Cristo. E porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. E 1 Tessalonicenses 4:16-17. Nona profecia: as 2 testemunhas. Endarei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, e Apocalipse 11:3-4. Décima profecia: as 7 tás. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos:
Ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus e Apocalipse 16:1. 11ª profecia. Os 2 grandes terremotos. E naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu, e houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto, e Apocalipse 16:18. 12ª profecia. A prisão de Satanás por 1000 anos. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs-lo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo, e Apocalipse 22:3. 13ª profecia. O reino milenar de Cristo. E bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, e Apocalipse 26. 14ª profecia. O final do reino milenar e a insurreição global. Enquanto, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar em Apocalipse 27:8. 15ª profecia. A ressurreição dos mortos e o julgamento do trono branco. Envia um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e Apocalipse 20:11. 16ª profecia. A Nova Jerusalém. Envia a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, e Apocalipse 21:2. 17ª profecia. A nova criação. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, e Apocalipse 21:5. 18ª profecia. A restauração de todas as coisas. E não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua testa está o nome dele, e Apocalipse 22:3-4. 19ª profecia. O rio da água da vida. E então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e Apocalipse 22:1. 20ª profecia. A vitória final sobre a morte e o inferno. E então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, e Apocalipse 20:14-15.